Deus está neste lugar. Jacó teve uma experiência com Deus extraordinária e ele disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. Quem sabe você não saiba, mas Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está aqui e Ele quer fazer algo extraordinário nessa noite. Quando nós falamos de rejeição, que é o tema que nós vamos abordar, nós falamos de dor. E a dor é algo que ninguém gosta de sentir. Geralmente a dor, no meu caso, ela me tira do centro. Quando eu começo a sentir qualquer tipo de dor, isso me perturba muito. Quantos aqui ficam perturbados com dor? Então vocês estão falando a minha língua. Não é fácil sentir dor. Mesmo aquela dor que às vezes que você não está preparado, né? Você simplesmente leva um tropeção assim, ou alguém pisa numa unha encravada sua, ou alguém, de alguma forma, você vai entrar no carro e bate a canela, né? E aí você, que é muito crente, fala glória a Deus, né? Eu sou muito crente, porque eu falo, só que o glória a Deus é assim, glória, é para dentro, né? A Deus. Ninguém gosta de dor. E a dor física no nosso corpo, ela tem um propósito. O propósito da dor é mostrar que algo está errado no nosso organismo. Mas a dor na alma, ela é 10 vezes pior do que a dor no corpo. Porque muitas vezes a dor na alma, muitas pessoas, elas não conseguem identificar onde está doendo. Por exemplo, você bate uma canela, você sabe que a sua canela está doendo porque você bateu a canela. Mas quando você sofre uma dor, principalmente a dor da rejeição, é algo que você não consegue mensurar e você às vezes não consegue identificar. Onde está doendo? Está doendo tudo. E às vezes alguém vai perguntar, fala, o que aconteceu? Não, a pessoa, onde está doendo? Está doendo tudo. Porque a pessoa às vezes não consegue nem identificar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A dor física, ela te desconcentra. A dor emocional normalmente é muito mais penetrante que a própria dor física. O sentimento de rejeição, a humilhação, a vergonha, o sentimento de insuficiência podem facilmente descontrolar as reações humanas e comprometer a formação do caráter. E essa é a área que nós queremos falar. O problema não é você ser rejeitado, porque ser rejeitado é algo que nós somos constantemente. Mesmo depois de você ter aceitado Jesus, ter recebido Jesus, todos os dias, o vendedor aqui, o pastor Miro, que é o vendedor, ele é rejeitado o tempo todo. Ele chega lá para vender e o cara fala, não, eu não quero comprar. Quem vende carro... E isso, os vendedores, eles têm que lidar com isso na sua alma o tempo todo. E os vendedores, eles são treinados para receber não. Mas eles são treinados para receber não na área de vendas. Mas quando chega algo que ele não está familiarizado, ele não sabe como reagir. E a grande maioria de nós não sabemos como lidar com esse sentimento. Por exemplo, a rejeição, muitas vezes, ela começa onde? No ventre da mãe. É um filho indesejado. O casal não tem condições financeiras e, de repente, descobre que a mulher está grávida. E aí os dois ficam ali confabulando sobre a hipótese de tirar aquela criança. Ou ficam falando da dificuldade que eles vão ter para criar aquela criança. E aquela criança, ela começa então, o espírito de rejeição já começa a visitá-la. É um encosto que começa a ficar próximo daquela criança exatamente por
conta desse processo. Quantos filhos que nasceram, mesmo os pais tentando abortar. Nós que trabalhamos no Ministério de Libertação, atendemos muito casos de pessoas que a mãe tentou tomar chás abortivo, ou tentou até algum tipo de medicamento, e a pessoa resistiu a tudo aquilo e nasceu. Mas você foi rejeitado. Crianças que nascem de um estupro, aquela mãe não quer aquela criança. E são tantos os casos, e muitas pessoas elas já veem esse mundo com um estigma de rejeição sobre ela. E quando nascem e começam a desenvolver a sua vida aqui na terra, o processo de rejeição ele só vai aumentando. Isso é comum. Tiago, coloca para mim Tiago 3, versículo 15. Tiago, ele descreve a natureza humana sem Deus. Quando ele diz que essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O homem sem Deus, ele vive exatamente assim. Ele vive como um animal e é totalmente diabólica. A gente olha para homens que foram líderes, que com certeza sofreram muitos tipos de rejeição, e quando eles assumiram o poder, eles se tornaram ditadores e fizeram atrocidades terríveis. Nós temos exemplos aí de Hitler, Mussolini e tantos outros. E até hoje tem pessoas fazendo isso. E se você buscar o histórico dessas pessoas, foram pessoas que foram rejeitadas e que às vezes no inconsciente dela fica assim: hoje eu estou vivendo essa condição, mas quando eu chegar lá, no poder, que é o objetivo dessa pessoa, aí todos vão pagar. E às vezes, quer dizer, ele em vez de infringir a dor àquele que o rejeitou, quem sabe seu pai, quem sabe sua mãe, não, ele globaliza isso, ele generaliza isso. E quando você vai buscar o histórico na maioria das famílias, isso é muito presente. A dor da rejeição é algo que nós não gostamos de lidar, nós não gostamos de mexer. A maioria das pessoas não gostam de mexer no passado. Mas entenda uma coisa, isso é como aquelas minas que eles enterram e deixam lá. Passam-se 30 anos, mas se um dia alguém pisar naquela mina, ela explode. É assim, às vezes, a rejeição numa infância, numa adolescência, uma violência física, sexual que às vezes você sofre, e nessa violência física, sexual, emocional que você possa sofrer na sua infância ou na sua adolescência, você recebeu isso como uma rejeição. E geralmente aquelas dores que são crônicas, aquele momento emocional onde houve muita tensão, são geralmente aquilo que fica registrado na nossa memória e fica registrado nas nossas emoções. E quando isso fica ali registrado nas nossas emoções, muitas vezes nós, de alguma forma, inconscientemente, querendo apagar aquela dor, a dor daquela lembrança, nós criamos como um calo na nossa alma. Porque está doendo muito, então você cria alguma coisa e de alguma forma muitos às vezes se esquecem. Quantas vezes nós lidamos com pessoas na libertação que somente na hora da ministração que vem à tona algo que aconteceu há 20, 30, 40 anos. Por quê? Porque a palavra liberta. Então um homem sem Deus, ele comete muitas atrocidades. A gente olha a natureza humana, terrena, animal e diabólica, e às vezes a gente olha para uma criança, mas a criança, quando ela se junta, e ela se junta em grupinho,
a criança em grupo, ela é má. Mesmo aquele anjinho, mesmo aquele seu filhinho lindo, maravilhoso, quando eles estão na escola, se tem alguém diferente, eles vão simplesmente rejeitar aquela pessoa. Nós vamos falar exatamente de várias situações em que a sociedade ela trabalha e acaba discriminando. O mundo em que vivemos, só os fortes sobressaem. Quando a gente olha para o tempo antigo, a gente via que os valentes, os fortes é que sobreviviam. Mas se nós olharmos para o tempo que nós vivemos, nós só estamos nas grandes cidades, mas ainda só os fortes sobrevivem. Porque aqueles que não se enquadram dentro do padrão, eles são rejeitados, eles são marginalizados e eles são colocados de lado. O mundo impõe várias coisas na nossa alma, que se não atendermos, sofremos. E no caso de pessoas que já têm um histórico de rejeição, isso só aumenta, e nós vamos ver isso agora. Quando nós entramos na questão da vida social, do status, e quando pensamos no status, essa posição favorável que às vezes alguns detêm ou têm, toda pessoa que não atende aquela posição ou aquele status, ele é discriminado. Ele é discriminado na roda. Uma criança pobre que vai estudar numa escola rica, porque ela ganhou uma bolsa, ela vai ser discriminada. E eu vou te dizer uma coisa, se um rico que perdeu a riqueza for estudar numa escola pobre, ele também vai ser discriminado. E isso, para alguém que de repente já teve um histórico de rejeição, às vezes no ventre, o pai se separou, porque toda separação, e um estudo foi feito, e a maioria das separações entre casais se dá quando os filhos estão na adolescência ou pré-adolescência. E é o momento onde mais a criança precisa de um pai. É nesse momento da pré-adolescência e da adolescência, porque é o pai que vai dar direção, o pai que vai dar destino. E quando essa criança que está nessa fase, acontece a separação dos casais, qual é a mensagem que essa criança recebe? Meu pai não me ama. E a grande maioria, não quero condenar ninguém aqui que já separou e tem outra família, mas a grande maioria daqueles que casam novamente, ele esquece a primeira família. E consequentemente esquecem os filhos da primeira família. Quase que isso é um padrão. E eu sei que muitos que passaram por um processo de libertação foram buscar reconciliação e realmente fizeram algo maravilhoso. Nós temos histórias lindas que têm acontecido neste lugar, de pessoas que experimentaram realmente essa nova vida em Cristo. Porque libertação, entenda uma coisa, nunca ninguém é liberto 100%. Porque libertação é processual, é um processo. Eu que estou ministrando para vocês, estou num processo de libertação. O pastor Enivaldo que ministrou, a pastora Ana que ministrou, nós estamos em processo, e todas as pessoas que ministram aqui, nós estamos em processo de libertação. Se nós dissermos para você que estamos 100% libertos, nós estamos mentindo. Todos nós estamos nesse processo de libertação. Porque existem tantas coisas na nossa alma, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Então nosso coração é enganoso, muitas vezes nós pensamos que estamos bem, mas de repente o Espírito Santo nos revela algo que precisamos tratar e trabalhar na nossa vida, na nossa alma. Um outro problema na sociedade é a personalidade extrovertida. Todas as pessoas que têm uma personalidade extrovertida, elas se dão bem, elas não têm dificuldade. Mas todos aqueles que têm uma personalidade introvertida, ele se sente envergonhado, ele sente que ele não pertence àquele segmento. Eu, por exemplo, sofri muito na minha
adolescência, por ter essa personalidade introvertida. E na classe que eu estudava, eu me recordo, principalmente na fase do ensino fundamental, até a 8ª série naquela época, a 6ª e a 7ª série e a 8ª foram muito distintas na minha vida, porque eram só 4 homens no meio de um monte de mulheres. E eu era o patinho feio, assim, no sentido que tudo eles recriminavam, além de ser cristão já. Então eles me chamavam de irmão, de pastor, de crocodilo, me chamavam de tudo, brincavam, mexiam, mas eu fui aprendendo a lidar com aquilo. E eu já contei essa história aqui, que um dia o Claudinei chegou com a Tânia, e a Tânia era a menina mais bonita da classe, e era um mulherão naquela época. E eles trataram de beijinho. E aí tinha que fazer aquela figuinha que você fazia, e aí se você não tivesse com figuinha, tinha que pagar alguma coisa, e aí o Claudinei chegou: agora você tem que beijar o Clodoilson. E eu estou saindo, pensa num cara tímido, estou saindo da sala, que deu um intervalo, lá vem os dois e param bem na porta da saída, e me travam. Os dois me travam, e aí o Claudinei fala assim: a Tânia vai te beijar porque ela perdeu tal. E ela fala assim: posso te beijar? E pensa num cara que travou. E a única coisa que eu pensava, por onde eu passo? E eu falei assim: não, e eu não sei por onde eu passei, mas eu atravessei no meio dos dois. E depois fiquei pensando, como que eu volto para a classe? Eu não sei como eu voltei para a classe, mas eu voltei. Mas o fato é que são coisas que nos marcam. E aí a gente começa a ser cada vez mais rejeitado, porque a gente não se adequa àquilo que o mundo está dizendo que é normal, que o mundo diz que é correto. E todos que não se encaixam, eles são rejeitados. Na cultura, se você não tem uma formação escolar, no trabalho você é discriminado. Às vezes, na sociedade você é discriminado. Com os vizinhos você é discriminado. Uma pessoa que não tem cultura e de repente sobe na vida e de repente vai morar num bairro rico, ele é discriminado. Então, e o que é isso? Isso nada mais é do que a palavra rejeição. E às vezes, a grande maioria lida com isso dizendo assim: não faz mal, não tem importância. Eu já contei essa história aqui sobre o papagaio que dizia: não faz mal, não tem importância. O dono dele ensinou ele a falar: não faz mal, não tem importância. E ele passava o dia falando isso. E um dia o dono dele muda para um outro lugar. E o dono dele está ali fazendo comida. E ele está no quintal. E de repente o gato do vizinho vê o papagaio. E começa a se aproximar para cima do papagaio, e o papagaio arrepia tudo e começa a falar: não faz mal, não tem importância. E de repente o gato está comendo ele está gritando: não faz mal, não tem importância. E de repente ele morreu. E o vizinho não socorreu por quê? O dono dele não socorreu porque ele só estava acostumado a falar isso. Tem muitos crentes falando assim: não faz mal, não tem importância. Mas estão doentes na alma. Está doendo. Às vezes quando você deita no seu travesseiro à noite, você fica remoendo aquilo. E você não sabe como resolver isso. E é sobre isso que eu quero falar no final, como você vai poder realmente extravasar essa dor emocional que às vezes você vem colocando para debaixo do tapete e não consegue resolver. Condição financeira é outra coisa. Uma pessoa que não tem recurso financeiro, ela se sente impotente. E o pobre, a única coisa que ele pensa é em sobreviver. A única coisa que ele pensa é o próximo dia. Eu preciso estar vivo no próximo dia. A maioria das pessoas aqui não sabe o que é isso. E existem muitas pessoas sofrendo assim.
Às vezes, no meio dessa multidão, tem pessoas que não têm o que comer. Quando eu cheguei a essa igreja, quantas vezes eu e minha esposa aqui, sentados nessa igreja, chorávamos. Porque nós, às vezes, não tínhamos o que comer. O Robson está ali, que conhece essa história, a parte dessa história. Nós não tínhamos uma mesa para comer. Minha esposa forrava o lençol e sentava com as crianças e falava, vamos fazer um piquenique. A gente não abria a porta, porque a gente morava no Flamingos nessa época, do apartamento, para o vizinho não ver que a gente não tinha um sofá, que a gente não tinha uma mesa, e passando uma situação muito difícil, mas crendo que Deus ia dar vitória. E cheguei aqui numa condição terrível. Às vezes, chegava aqui e falava, Deus, hoje não tenho o que comer. E às vezes vinha a oferta e nós ainda dávamos tudo o que tínhamos. Mas quando saímos daqui, Deus tinha uma provisão sempre. Nunca faltou. Nunca Deus deixou faltar. Mas tudo eram testes onde Deus estava nos preparando para algo maior, para podermos ministrar na vida de pessoas e curarmos tantas pessoas. A beleza física, que é outro padrão que a sociedade impõe, aquela pessoa que não consegue se olhar no espelho e se achar linda, ela se sente com esse sentimento de inadequação, se sente rejeitada. O mundo estabelece um padrão de beleza e as mulheres têm que ser magérrimas. Mas agora está na moda as gordinhas, né? Agora tem muita coisa, as fofinhas, tem muita coisa. Então está mudando, graças a Deus. Está quebrando um pouco esse paradigma. Mas eu sei que muitas mulheres sofreram. Muitas pessoas se rejeitam. E a gente vê relatos de pessoas que fazem plástica, geralmente os médicos que trabalham com isso, cirurgia plástica. Ele fala que muitas mulheres vão lá e fazem cirurgia após cirurgia e nunca está contente com o corpo. Isso não é um problema físico, é um problema da alma. E a maioria dos cirurgiões sabe disso. Que a grande maioria que vão procurar uma cirurgia plástica, eles têm alguma debilidade na alma, com raras exceções. Eu sei que a cirurgia hoje, ela pode deixar muito mais bonito, muito mais bonita. Mas a coisa mais linda que a gente precisa ter é a nossa alma. É a nossa alma curada, a nossa alma restaurada, a nossa alma pura. E diante dessas pessoas que nos ferem, o que a gente faz? A gente vai levantando tijolinho, a gente vai levantando barreiras, a gente vai mudando a nossa personalidade, de alguma forma a nossa personalidade é afetada. Isso é chamado de muralhas, nós levantamos essas muralhas em torno de nós. E por que levantamos? Porque não queremos ser feridos de novo. Se você começar a prestar atenção, muitas pessoas perguntam, por que eu sou assim? Muitas pessoas ficam perguntando, por que eu reajo dessa forma? Por quê? Porque de alguma forma você foi ferido. Tente tirar um espinho da pata de um leão. Ele vai te atacar. Por quê? Porque ele foi ferido. Então as pessoas feridas, elas tendem a reagir. Então essas muralhas são meios de defesa que nós levantamos. E eu quero falar um pouquinho sobre essas emoções. Dentro da nossa alma nós temos as emoções, o intelecto, e nós temos o nosso espírito. E essas três áreas, elas são afetadas. Nas nossas emoções, o sentimento que aflora chama-se tristeza. E entre os principais sintomas de tristeza está o desânimo, a falta de vontade de desempenhar tarefas rotineiras e de conviver socialmente. Muitas pessoas, elas entram numa tristeza que elas não querem ter esse convívio social.
Aí depois ela tem o sentimento de ódio de si mesma, que ela passa a ter uma aversão de si mesma, porque ela não consegue se aceitar. A autopiedade também, que é o dó de si mesmo. E tem muitas pessoas que começam a entrar nessa crise. Aí outros vão para a depressão. E a depressão ela pode afetar os pensamentos, o comportamento, o bem-estar de uma pessoa. E um outro sentimento que está nas emoções é a apatia, que é a falta de emoção, falta de motivação ou entusiasmo. Então tem muitas pessoas que elas vão perdendo o gosto pela vida. Viver é muito bom, mas viver dói. Você sabia que viver dói? Dói. Se você está vivo, você vai enfrentar situações adversas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então quer dizer, você vai ser afligido. Então viver dói. Mas ele falou: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então você pode vencer todas essas adversidades. E é você entender como você lidar com isso. Na área de pensamentos, pessoas são tomadas por pensamentos de inferioridade. Sempre ele acha que o outro é melhor do que ele. Na área dos pensamentos, ele também é tomado por insegurança. Então, e a insegurança sempre está atrelada ao medo. Então, a pessoa é insegura nos seus pensamentos, ele não sabe tomar uma decisão. Sempre ele está inseguro em tomar decisões. Também no pensamento tem a questão do fracasso. E é aquilo que ele, se tem tudo para dar certo, vai dar errado. Para ele sempre vai dar errado. Ele sempre acha que as coisas não vão funcionar para ele. E a mente dele funciona assim. E acaba que tudo começa a dar errado. E aí ele também tem no pensamento a culpa, que começa então a assolar ele pelos erros e os fracassos que ele tem tido. E o espírito dele então se torna fraco, morrendo, apagado, desanimado e desesperado. E a pergunta é: como vou vencer a rejeição? Como enfrentar essa rejeição? Gênesis 4:7, quando Caim ele se sente rejeitado por Deus, Deus aparece para Caim e diz o seguinte: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ele será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então isso quer dizer que, a despeito de todo tipo de sofrimento que o ser humano possa passar, ele sempre pode exercer domínio sobre o controle das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua mente e do seu espírito. Porque Deus deu a coisa mais linda para o homem, que chama-se livre-arbítrio. Fala para o seu irmão: você pode vencer. Não importa o que fizeram conosco, importa o que estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco. O pastor Corte gosta muito dessa frase. Então não importa aquilo que fizeram, mas é o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Se a vida te oferece um limão, faça uma limonada. Geralmente dizem esse verso. Quais são as reações erradas? Muitas pessoas, quando são rejeitadas, elas agridem. Outras, quando são rejeitadas, o que elas fazem? Elas, como uma tartaruga, se fecham dentro de si e ficam só se lamentando. E outras, quando são rejeitadas, elas aprendem a manipular. E a manipulação é pecado. E muitas pessoas acabam criando um comportamento manipulador exatamente por causa da rejeição sofrida. São comportamentos que desagradam a Deus. E como eu posso vencer? Davi é um dos grandes exemplos na Bíblia. Se a gente lê de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar um dos homens que, afora Jesus, no Antigo Testamento, um dos homens que foi mais rejeitado. Davi foi perseguido implacavelmente pelo seu rei. E o seu rei o queria matar.
E ele chegou a ir morar com o inimigo, que era o único lugar que ele podia encontrar refúgio. Ele foi lá morar com o inimigo de Israel. Tamanho era a rejeição. A sua nação o rejeitou, o seu rei o rejeitou, o seu povo o rejeitou. E ele andava com um bando de 400 homens, que todos eles eram rejeitados. Todos eles eram curva de rio. Todos eles eram tranqueira, meu irmão. Não prestavam. Eram esses os homens que andavam com Davi. Mas Davi treinou esses homens e eles se tornaram os valentes de Davi. Eles se tornaram homens hábeis. Então, Davi, ele soube como lidar com isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 42, verso 1. Projete para mim no telão, por favor. Salmo 42, 1 diz assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? O que Davi fazia? Se você já teve a oportunidade de ler Salmos, o que mais você vê é o salmista derramando a alma dele perante Deus. E eu quero dizer que você só vai conseguir resolver esse problema da rejeição se você, todas as vezes que você sofrer alguma rejeição, e todas as vezes que você lembrar de uma rejeição do passado que ainda te afeta hoje no presente, é você ir para Deus e derramar a sua alma perante Ele. Davi fazia isso constantemente. Jesus na cruz, diante da rejeição de toda uma nação, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele dizia: Deus meu, ele canta ali o Salmo 22 diante de Deus. Mas depois dele cantar o Salmo 22, ele simplesmente diz: Deus meu, e cantar todo aquele salmo, ele simplesmente chega e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, ele está falando do segundo ponto. Que o primeiro ponto é você clamar diante de Deus, e o segundo é você perdoar. E se você quer saber como perdoar, assista a ministração do pastor Enivaldo, que eu não tenho tempo para falar sobre isso, que é muito extenso, mas se você assistir lá, você vai entender todos os passos para você perdoar. Está no site lá no YouTube da IECG. Mas o clamar é o que vai fazer você, porque o maior problema de quem é rejeitado é que ele vai desabafar para outro rejeitado. Eles se atraem. Se alguém está ferido, rejeitado aqui, sabe quem ele vai procurar? Um outro ferido, rejeitado, e vão começar a falar mal da igreja, vão começar a falar mal dos irmãos, e aí daqui a pouco, sabe onde ele está? Lá fora. Ele sai da igreja. Por quê? Porque ele foi procurar ajuda onde não devia. Eu quero te dizer uma coisa: se você está ferido, se você se sente rejeitado, se de repente você se sente rejeitado pelo seu apóstolo, por mim, por algum dos pastores, a primeira coisa que você tem que fazer é ir buscar a Deus. É você dobrar o seu joelho e derramar sua alma perante Deus, e falar: Deus, o Senhor é a minha justiça. E quando você faz isso, se você realmente faz isso com sinceridade, você sai dali com a alma limpa. E você vira a página. Às vezes, quem sabe isso demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, você fica remoendo. Eu me recordo de um fato que aconteceu comigo, e aquilo me incomodou durante 3 dias. A minha alma ficou perturbada com aquilo, porque mexeu comigo exatamente numa área de rejeição. E o meu líder falou algo que aquilo marcou, mexeu comigo, e de repente chega perto de mim pessoas dizendo assim: não, você tem que ir lá falar, e eu falando: Senhor, fala comigo, e eu ali durante 3 dias falando com Deus para Ele ministrar o meu coração. De repente eu tomei uma decisão: eu não vou falar nada, e simplesmente eu limpei a minha alma naquele momento. E depois, logo em seguida, veio um palestrante aqui ministrar, e quando ele ministrou,
Eu falei: obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o privilégio de tomar a decisão correta. Então eu quero te dizer, todos os dias nós somos tentados, todos os dias existe alguma carga de rejeição sobre a sua vida, onde o diabo ele quer te roubar, matar e destruir, ele quer destruir a tua vida. E você tem o caminho é você entrar em Deus, clamar a Deus, pedir perdão e perdoar a pessoa, e como o apóstolo falou, orar pelo inimigo. Abençoar o inimigo, abençoar aquela pessoa que te rejeitou, que é o terceiro ponto. Estenda a sua mão e comece a abençoar ela, e você vai ver que uma paz vai entrar no teu coração. E eu quero encerrar com Isaías 53, projeta na tela a partir do verso 1, eu vou ler o meu, diz assim: quem deu crédito na nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi o homem mais rejeitado dessa terra. E eu quero falar da história dele. A equipe pode vir. Não teve ninguém que foi rejeitado mais do que Jesus. Quando ele foi concebido, seu pai o rejeitou. Quando nasceu, tentaram matá-lo. Fugiu para uma nação estrangeira e não foi bem-vindo lá. Era rejeitado simplesmente por ser estrangeiro. Quando adulto, começa a desenvolver seu trabalho e é rejeitado pelos governantes, é rejeitado pelos líderes religiosos, é rejeitado pelos judeus, é rejeitado pelos discípulos, é rejeitado pelo seu povo e, por fim, eles o matam. Mas a morte não pôde prendê-lo, o inferno não pôde prendê-lo, e hoje ele está aqui para te curar. Vamos nos colocar em pé.